A pena é uma emoção terrivelmente difícil para qualquer pessoa empática que se encontre em um relacionamento tóxico. Ela nos coloca no papel de cuidador, de salvador. E, assim como tentar salvar um porco-espinho ferido, você pode sentir pena da criatura, mas inevitavelmente, acabará sendo espetado por seus espinhos. Sabe quando dizemos que, às vezes, menos é mais? Pois bem, em relacionamentos narcisistas, o menos pode parecer mais, mas na verdade, é sempre menos. E mesmo assim, essa dinâmica consegue nos desestabilizar completamente. Antes de mergulharmos neste tema profundo, se você acredita que esta informação pode iluminar o caminho de alguém que precisa, considere compartilhar este conteúdo. Ao espalhar conhecimento, você ajuda outras pessoas a encontrar clareza, e essa é uma forma poderosa de gerar o bem. Vamos começar com uma lição de literatura. Uma grande escritora, ao descrever o poder e a influência de certas pessoas em seu círculo social, colocou na boca de uma personagem a seguinte reflexão: talvez eles sejam tão influentes porque se tornam muito raros. Se você já esteve em um relacionamento narcisista, reconhece imediatamente a dinâmica do bombardeio de amor, o chamado love bombing, seguido pelo vínculo de trauma. O bombardeio de amor funciona não apenas por causa dos presentes, da atenção e da obsessão, mas fundamentalmente por causa da escassez. Pense em todos os conselhos de namoro que vemos por aí, para pessoas que ficam olhando para a tela do celular, se perguntando quando aquela nova pessoa incrível vai responder a mensagem no WhatsApp. Você fica ansioso, espera 1 hora, 2, mas a resposta não vem. Vocês tiveram encontros maravilhosos, e nas primeiras semanas, as respostas eram instantâneas. Mensagens de bom dia, boa noite, declarações de que nunca se sentiram assim antes. Você se sentia conectado, em sintonia. E então, de repente, as respostas demoram ou simplesmente não chegam. Pela primeira vez, você começa a se perguntar: o que eu fiz de errado? As desculpas, quando vêm, parecem plausíveis. Estou muito ocupado no trabalho, tive um prazo apertado, estava doente, lidando com um problema de família. Mas vamos ser honestos, enviar uma mensagem de texto leva 10 segundos. Especialistas em relacionamentos dirão para você estabelecer padrões e segui-los. Se alguém não responde em 48 horas, essa pessoa não está interessada. Mas nós resistimos a esse conselho. E é essa escassez, essa ausência, que se torna o início do vínculo de trauma para muitas pessoas. Você já está pronto para desistir. Já escreveu no seu diário sobre seus padrões, já planejou como vai dizer adeus, já está rolando conselhos sobre relacionamentos nas redes sociais. E então? Plim! Uma notificação no seu celular. É a pessoa. Meu bem, que saudade de você. Esses dias sem falar contigo pareceram uma eternidade. Eu odeio esse trabalho. Só queria fugir para uma ilha tropical com você e viver de amor para sempre. Você topa. E nesse momento, todos os conselhos sobre padrões e 48 horas derretem. Você derrete. E perdoa tudo. Você se esquece que levou 60 horas para eles enviarem uma mensagem que levou 10 segundos para escrever. E pior, você começa a pensar que é carente, neurótico, que precisa se controlar, porque claramente eles gostam de você. Essa dança da escassez pode continuar por um bom tempo. Eles estão sempre muito ocupados. As respostas são lentas, mas quando chegam, são como uma droga injetada na veia. Os anjos cantam. Essa alternância entre a intensidade dos encontros, a poesia das mensagens e o desaparecimento súbito. Isso é a cartilha básica do vínculo de trauma. A escassez nos faz desejar as coisas. Se alguém te diz que você não pode comer açúcar, você o deseja.
Mas a escassez em um relacionamento também nos leva a duvidar de nós mesmos. E então nos vendemos uma narrativa de que somos o problema, que somos neuróticos. O parceiro narcisista rapidamente embarca nisso. Ah, você é meu docinho carente. Adoro o quanto você ama nosso tempo juntos. Confie em mim, em 6 meses, você não será mais um docinho. Você será apenas carente, e eles serão cruéis com isso. Esse padrão tem efeitos devastadores na infância. O pai ou a mãe narcisista é escorregadio como uma enguia, quase inalcançável. A regra na família é clara, nunca os incomode quando estão trabalhando. Seu escritório é um santuário sagrado. Quando chegam em casa, você não sabe se fica animado ou com medo, porque nunca sabe se o dia deles foi bom ou ruim. Você se torna hipervigilante, aprende a ler seus rostos, a ouvir a frequência do som das chaves na porta. Mas, na maioria das vezes, pais narcisistas são simplesmente escassos. Estão vivendo a própria vida. Conseguir um momento com eles é um grande evento. Talvez eles te chamem para ajudar em uma tarefa ou ir a algum lugar com eles. A tarefa, o compromisso, é sempre o que eles querem. Você gostaria de jogar bola, de brincar, mas não, você é convocado para fazer o que eles querem. E quando te chamam, você vai correndo. Porque talvez, só talvez, desta vez eles se importem. Talvez se interessem. Talvez te levem para tomar um sorvete. Uma criança não tem palavras para isso, mas esses pequenos momentos criam uma falsa sensação de segurança. Veja, eles me amam. Eles me veem. Eles querem que eu vá com eles. Eu sou alguém para eles. Esses momentos, no entanto, eram sobre as necessidades deles, não as suas. Você não era visto, não era sintonizado. Mas era uma das únicas vezes em que você seria incluído. E esse padrão se repete na vida adulta. Em relacionamento após relacionamento, você se vê fazendo coisas que não têm o menor interesse, apenas para passar tempo com o parceiro. Leva tempo para quebrar esses ciclos. Quanto mais indisponível o pai ou a mãe narcisista, de certa forma, mais desejável ele se torna. Uma mitologia se constrói ao redor deles. Meu pai é um grande médico, minha mãe é uma mulher importante. Então, se essa pessoa grandiosa e importante finalmente te convoca, por um momento, você se sente importante, valorizado, talvez até amado. As crianças nesses sistemas se tornam pequenos assistentes, ajudando em qualquer coisa apenas para ter aquele tempo com o pai ou a mãe escasso. Aprendem a levar a xícara de café andando devagar para não derramar. Tornam-se pequenos valetes, bartenders, baristas, tudo para conseguir que aquele pai ou mãe distraído e indisponível os note por um breve instante. Essa atração pela figura indisponível é poderosa e torna as justificativas ainda mais difíceis de quebrar. Você fica esperando por aquela brecha nas nuvens, aquele momento em que o sol brilha em você. A suposição é que nos falta algo, que precisamos nos apresentar de uma certa maneira para sermos amados ou notados, e que temos sorte quando finalmente o somos. Na vida adulta, continuamos nos perguntando por que não estamos recebendo uma resposta. Assumimos que a culpa é nossa. A semente é plantada em nossa mente. Se eu fosse importante o suficiente, eles me notariam. Esteja ciente dessa dinâmica, seja com um pai desinteressado ou um parceiro desinteressado. Porque a dinâmica da escassez pode nos levar a lutar por algo que simplesmente não vale a pena. Então, quais são as emoções que nos mantêm presos no vínculo de trauma? São 4 vozes atormentadoras que você ouve o tempo todo: culpa, luto, pena e vergonha. Raramente sentimos apenas uma delas, cada uma amplifica a outra. Você pode se sentir culpado por pensar que alguém próximo a você é narcisista, especialmente porque eles fizeram algo legal por você na semana passada.
Você pode sentir luto pela infância saudável que não teve ou pelo casamento que não foi como você sonhou. Pode sentir uma vergonha avassaladora, uma sensação de estar danificado ou isolado pela confusão do seu relacionamento. E, claro, há a pena. Especialmente se você está em um relacionamento com uma pessoa narcisista vulnerável, aquela que é socialmente desajeitada, ansiosa, para quem nada parece dar certo. Você sente pena deles. Essas 4 emoções são complicadas porque são reais. Você as sente. Mas o problema está no que vem antes delas, os pensamentos distorcidos e o comportamento manipulador. Culpa e vergonha andam de mãos dadas. A culpa é a percepção de que você fez algo errado. A vergonha é a sensação pública de ser visto como errado. A culpa é especialmente cruel porque, na maioria das vezes, as pessoas em relacionamentos narcisistas estão sendo prejudicadas, mas são constantemente informadas de que são elas que estão prejudicando o outro. É a tática conhecida como Darvo, negar, atacar e reverter vítima e ofensor. O narcisista nega o que fez, ataca você por confrontá-lo e depois se faz de vítima. Se você não está preparado, é fácil cair nessa armadilha e começar a se sentir culpado. A pena é uma peça única nesse quebra-cabeça. Como podemos sentir pena de alguém tão manipulador e sedento por poder? É por causa da vitimização. Quando as coisas não saem do jeito deles, eles se tornam a vítima. Se você é uma pessoa empática, o choro, a lamúria ou a lista de coisas que eles fizeram por você pode te deixar com pena. E a pena te coloca de volta no papel de cuidador, te prendendo ainda mais. Finalmente, o luto. A sensação crônica de perda. Quando somos feridos por alguém, perdemos algo, e lamentamos por isso. Você lamenta a infância que não pode ter de volta, o tempo perdido, a pessoa que você poderia ter sido. O luto nos paralisa, nos silencia. E como não há um ritual de luto para relacionamentos tóxicos, ninguém vai te trazer uma canja. Você enfrenta esse luto sozinho. Quando você se pergunta o que há de errado comigo? Por que não consigo sair disso? Mergulhe nesses sentimentos. Culpa, luto, pena e vergonha são a base do vínculo de trauma. Para agravar tudo isso, existe o pensamento preto e branco, ou pensamento dicotômico. Os narcisistas vivem nesse mundo. As coisas são boas ou más. As pessoas são aliadas ou inimigas. Não há meio termo, não há nuances. Se você cresceu com um pai ou mãe narcisista, você foi infectado por esse estilo de pensamento. A criança literalmente percebe a mãe boa versus a mãe assustadora, o pai legal versus o pai mau. E o único objetivo da criança é manter a versão boa por perto. Ela internaliza a responsabilidade pela mudança para a versão má, e passa a vida tentando descobrir o que faz o bom aparecer. A lista é longa: ser obediente, silencioso, prestativo, nunca ter uma necessidade, nunca reclamar. O narcisista também vê a criança como boa ou má. E projeta isso nela. A criança, então, se fragmenta internamente. As características que são vistas como boas se tornam suas defesas na vida adulta: perfeccionismo, excesso de trabalho, autossilenciamento. Nos relacionamentos íntimos, a dinâmica é a mesma. Quando a pessoa narcisista está se sentindo bem com você, é como se o sol saísse depois de dias nublados, brilhando apenas para você. É inebriante. É como receber comida depois de passar fome. O problema é que ser bom aos olhos do narcisista é sempre temporário. Você pode fazer tudo certo, mas se eles tiveram um dia ruim no trabalho, se alguém não os tratou como especiais, o mundo se torna mal novamente, e eles podem descontar em você. O pensamento preto e branco é o motivo pelo qual esses relacionamentos são tão exaustivos.
A chicotada emocional de ir de bom para mal em um instante é enlouquecedora. Você não pode controlá-los, não pode trazê-los para um meio-termo razoável. Tentar fazer isso é uma perda de tempo e energia. Nós mesmos nos tornamos divididos. Começamos a ver o narcisista como duas pessoas, a versão boa e a versão má. E ficamos presos, esperando que a versão boa volte, suportando todo tipo de abuso enquanto esperamos. Essa percepção de bom e mal é infantil. Um bebê vê o cuidador que o alimenta como bom e o que não está lá no momento em que ele precisa como mal. Com o desenvolvimento saudável, a criança aprende a integrar os dois em uma única pessoa. Os narcisistas ficam presos nesse estado infantil. Você não é duas pessoas. Você é um ser humano completo, com um eu autêntico e consistente. Um eu que, infelizmente, não tem permissão para aparecer nesse relacionamento sem invocar a ira do narcisista. É crucial não deixar que a divisão que eles projetam em você se torne a sua realidade. A vida real, o amor saudável, acontece nos tons de cinza. Acontece no meio termo. Com exceção da gravidade, nascimento, morte e impostos, não temos absolutos. Entender esse caminho do meio e vivê-lo como você mesmo é a verdadeira resposta. E esse é o primeiro passo para reivindicar sua realidade e se libertar da confusão